Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. Em menos de um mês, as eleições presidenciais batem à porta. Estará preparado para votar? Acompanhe tudo passo a passo. O palco das eleições é no Observador. Assine hoje e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Faro. Jornal das 8 com Luís Soares. E Luís, são mais 2 apoios que António José Seguro recebe vindos da direita. Carlos Guimarães Pinto e Cecília Meirelles vão apoiar o socialista. Foi em declarações ao fim da tarde na SIC Notícias. Cecília Meirelles, ex-dirigente do CDS, declarou o voto a António José Seguro para a segunda volta das eleições presidenciais. O mesmo fez o deputado liberal Carlos Guimarães Pinto. Revela que não vai votar no antigo secretário-geral do PS como um mal menor. Não vou votar em António José Seguro como um mal menor. Estas são umas eleições presidenciais em que a personalidade, o caráter, o respeito pelas instituições, pela separação de poderes são tão ou mais importantes do que o partido de origem e por isso parece-me claro que é esta a escolha. E nem sequer preciso justificar este voto falando no quão mau a alternativa é, basta-me a consciência de que considero que ele pode vir a ser um bom Presidente da República. Carlos Guimarães Pinto, nestas declarações à SIC Notícias, lembra também que António José Seguro já demonstrou em circunstâncias particularmente difíceis que consegue colocar o país à frente do ego ou dos interesses partidários. Ora, ainda esta tarde, António José Seguro mostrou-se satisfeito com os apoios que tem conseguido, nomeadamente à direita, e até disse que está à espera de mais. Representa que o apelo que eu ontem fiz está a ser bem sucedido. Eu ontem apelei a todos os democratas, aos progressistas e aos humanistas para se juntarem a esta candidatura, que é uma candidatura pela liberdade e pela democracia num momento muito exigente da vida do nosso país e da vida da Europa e até do mundo. E, portanto, naturalmente, também como uma resposta à atitude de Luís Montenegro? Vejo estes apoios como manifestação de confiança e que correspondem a esse apelo que eu fiz. Fico feliz, muito feliz, e sei que há outros que estão em vias de ser também tornados públicos. Isso é muito bom. Declarações de António José Seguro, que vê estes apoios como uma manifestação de confiança na candidatura, uma candidatura que diz ser pela liberdade e pela democracia num momento muito exigente, tanto a nível nacional como internacional. E o governador do Banco Central da Croácia foi escolhido para o cargo de vice-presidente do Banco Central Europeu. Mário Centeno ficou pelo caminho. Decisão tomada durante a reunião do Eurogrupo desta tarde. À entrada da reunião, o ministro das Finanças, Miranda Sarmento, já tinha dito que seria difícil eleger Mário Centeno para o cargo. Também durante o encontro, a Lituânia e a Estónia retiraram as candidaturas em favor da Letónia, mas no final foi o croata Boris Vučić o nome escolhido. Mário Centeno acabou por se afastar da corrida quando percebeu que não tinha hipóteses face aos equilíbrios regionais que se estavam a formar. O croata Boris Vučić é então nome escolhido para vice-presidente do BCE, também num reconhecimento aos países do leste europeu para onde a zona euro se tem alargado. E Luís, a Dinamarca e a Groenlândia propõem a criação de uma missão da NATO no Ártico. Os líderes dos dois países fizeram a proposta ao líder da Aliança Atlântica, Mark Rutte, durante um encontro que tiveram hoje. Citado pela Sky News, o ministro da Defesa da Dinamarca diz que a proposta foi feita e acredita que pode ser estabelecido um plano sobre como alcançar essa missão. Também a líder da diplomacia europeia, Kaja Kallas, garante que a Groenlândia e a Dinamarca não estão sozinhos. Foi numa reunião com os ministros dos negócios estrangeiros dos dois territórios. Kaja Kallas assegura que a Europa não tem interesse em começar uma guerra, mas vai manter-se firme. Entretanto, entrevistado pela NBC News, o presidente norte-americano não quis comentar se pode usar ou não a força militar para anexar a Groenlândia. Não descartou, no entanto, essa possibilidade. Nessa entrevista, Donald Trump disse que os europeus se deviam focar na guerra da Ucrânia, em vez da Groenlândia, e ameaçou novamente com tarifas, assegurando que não vai mudar de ideias. No desporto, o treinador do Sporting desvaloriza o facto de ter o plantel desfalcado antes do jogo de amanhã com o Paris Saint-Germain, a contar para a penúltima jornada desta fase da Liga dos Campeões. Rui Borges não pode contar com o capitão Yulman, de Pedro Gonçalves e Diomande. O treinador considera que o adversário é a melhor equipa da Europa, mas Rui Borges garante
que isso traz ainda mais motivação aos jogadores leoninos. Para amanhã, acima de tudo, muita coragem de frente aos melhores. É a melhor equipa, como eu digo, em termos coletivos, em termos individuais, e por isso será um desafio enorme para todos. Por isso, independentemente de quem jogue, acho que qualquer jogador que eu meta ou metesse, mesmo dos que estão de fora, estaria motivadíssimo para dar uma resposta, para ajudar a equipa. Rui Borges, na antevisão do jogo de amanhã, na frente ao Paris Saint-Germain. Já o treinador dos franceses, Luís Henrique, fez a antevisão ao jogo, acompanhado por Nuno Mendes, jogador formado em Alcochete. Luís Henrique recordou as recentes conquistas do Sporting, que fez vários elogios à equipa leonina e admitiu que não estava à espera de tanta qualidade. É uma equipa muito bem trabalhada, uma equipa que ganhou a dobradinha na época passada, este ano tem 10 pontos na Champions League, vão em segundo na Liga. Gosto do que fazem com bola, da personalidade que têm para jogar desde trás, a personalidade que tiveram para jogar mano a mano no campo do Bayern de Munique e estar a ganhar o jogo durante muito tempo. Amanhã vamos encontrar uma equipa muito completa, que sabe jogar muito bem com bola e sem bola. A verdade é que não esperava ver tanto nível na equipa. Vai ser um jogo muito complicado. Será muito complicado. Luís Henrique deixou ainda elogios aos portugueses com quem trabalha e admitiu que, caso Espanha não vença o Mundial, espera que Portugal vença o troféu. Sporting Paris Saint-Germain, amanhã às 8 da noite. Pode acompanhar o relato aqui na Rádio Observador. Noutros temas, os estilistas Fátima Lopes e Luís Buxinho recordam o designer de moda italiano Valentino como uma figura incontornável. Morreu hoje aos 93 anos. Valentino morreu em Roma. O designer italiano impulsionou o glamour da moda. É conhecido pela elegância, pelo uso da cor vermelho, o vermelho Valentino, que marca as criações do artista. O estilista português Luís Buxinho considera que Valentino criou uma imagem forte de um pronto a vestir italiano, mas com características próximas dos códigos de alta costura parisiense. Eu acho que ele marcou uma imagem muito forte de um pronto a vestir muito perto da alta costura. Foi muito revolucionário nisso e incitou um pouco uma elegância italiana, a meu ver, com códigos bastante próximos da alta costura parisiense. E acho que foram esses ingredientes que contribuíram para marcar um pouco a sua diferença em relação àquilo que era o consensual do Made in Italy, e passou a haver algo que foi acrescentado a uma linguagem que já se conhecia. O estilista português Luís Buxinho, a recordar Valentino, afirma que foram as características do designer que contribuíram para que ele marcasse a diferença. Fátima Lopes considera Valentino uma figura incontornável, não só de Itália como do mundo. Destaca o estilo próprio do designer de moda e também os detalhes do trabalho do criador. Os artistas têm um estilo próprio e ele tinha verdadeiramente o seu estilo, desde criar o novo vermelho, a toda a elegância, os detalhes num trabalho artesanal que ele fazia questão na alta costura, apesar de ele ter várias linhas de moda, a alta costura era aquela que se destacava. E que o mundo inteiro reconhece e que hoje se perde. Fátima Lopes, estilista portuguesa, diz que Valentino se tornou numa referência internacional que vai perdurar para além da vida do designer. O funeral do fundador da Casa Valentino está marcado para sexta-feira em Roma. E com 7 minutos para lá das 8 da noite, Luís, que outros temas estão em destaque? Foi hoje publicada a lei que cria a Comissão Técnica Independente para avaliar os incêndios florestais de agosto do ano passado. O organismo proposto pelo PS vai ser composto por 12 especialistas nacionais e internacionais que vão analisar o que aconteceu no último verão, comparando também com anos anteriores. Depois de constituída, a Comissão Técnica Independente tem um mandato de 60 dias, prorrogável por mais 30, até a conclusão dos trabalhos. No final vai apresentar um relatório com conclusões e recomendações para prevenir situações semelhantes no futuro. O presidente da Bulgária anunciou hoje a demissão depois de 9 anos no cargo. O governo já se tinha demitido no mês passado, depois de uma onda de contestação popular. Agora, Rumen Radev também se demite antes das eleições legislativas antecipadas, agendadas para a primavera. Na mensagem, Rumen Radev pede perdão pelo que não conseguiu fazer pela Bulgária enquanto presidente. É o mais recente episódio de uma crise política que dura há 5 anos. Pelo menos
2 cidadãos portugueses estiveram envolvidos no descarrilamento de 2 comboios em Espanha, que matou mais de 30 pessoas. Informação confirmada por fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, à Rádio Observador. Um dos portugueses já está em casa, está de bem de saúde. Sobre o outro, que foi sinalizado pelas autoridades espanholas, ainda não há detalhes em relação ao estado de saúde. Entretanto, os especialistas espanhóis que estão a investigar o acidente encontraram uma junta partida na zona da linha onde aconteceu esse descarrilamento. Era o elo de ligação entre partes dos carris, bem perto do local onde ontem 2 comboios de alta velocidade descarrilaram em Córdoba, na Andaluzia. Notícia de fecho do Jornal das 8.